Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Vejamos, nós faremos a leitura de uma crônica, que é um gênero textual bastante interessante. Vamos também compreender algumas características relacionadas ao gênero crônica, tá bom? Beleza? Começando a nossa conversa aqui, né? Quais são as principais características de uma crônica? Você lembra algumas delas, pelo menos? Bom, vamos comentar então aqui brevemente. Será que é um texto informativo? Será que é uma história? O que será que é a crônica? Eu acho que é uma história. E você, o que acha que é? É uma história, sim. O que mais? É um texto que pode ser narrado em primeira pessoa, em terceira pessoa? Pode, né? Ele pode ser narrado tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Que mais? É um texto longo ou curto, será? Relativamente curto, tá? Entre 1-2 páginas no máximo. Então, nós vamos encontrar bastante crônicas nos livros didáticos, por exemplo, de língua portuguesa, porque é um texto agradável e ele não é muito longo, né? Então é bem interessante. Outra perguntinha, que tipo de linguagem predomina em uma crônica? Será que é uma linguagem formal? É uma linguagem simples? É uma linguagem complexa? Como será que é essa linguagem? Vamos pensar no público, né? Quem é o público de uma crônica? Geralmente, podem ser crianças, adolescentes, né? Também tem crônicas, digamos que vão estar no jornal, pode ser uma crônica lá esportiva, por exemplo, né? Tem crônicas jornalísticas, aí seria mais para adultos. Mas a crônica enquanto um gênero, que pode ser tanto jornalístico quanto literário. Hoje nós vamos falar de uma crônica literária, então ela é ficcional, ela pertence à literatura, então ela pode ter esses elementos, então, né, da literatura. Beleza? Narrador, né? É uma história narrativa, né? Diferentemente da crônica jornalística, que ela é mais expositiva. Ela não é tão narrativa, ela é mais expositiva. Beleza? Vamos seguir. Daqui a pouquinho nós vamos entender melhor, então, mais características. Vamos ler então juntos uma crônica. Ela foi escrita por Luiz Fernando Veríssimo, que é um ótimo, um excelente cronista, e eu sugiro que você pesquise aí, né, se for possível, crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, para você fazer a leitura, que é bem interessante. Mas vamos ler uma delas. Chama-se A Bola. Acompanhe. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: "Legal!" Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. "Como é que liga?" perguntou. "Como? Como é que liga?" "Não se liga." O garoto procurou dentro do papel de embrulho. "Não tem manual de instrução?" O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. "Não precisa manual de instrução. O que é que ela faz?" "Ela não faz nada, você é que faz coisas com ela." "O quê?" "Controla, chuta." "Ah, então é uma bola." "Claro que é uma bola. Uma bola, bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê?" "Nada não." O garoto agradeceu, disse: "Legal", de novo. E dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame, algo chamado Monster Baú, em um
em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha! O garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar, né? Então faz parte aqui, né, de uma das crônicas, né, de Luiz Fernando Veríssimo. Interessante, né? Então hoje em dia nós sabemos, né, que muitas daquelas brincadeiras que eram tradicionais, amarelinha, né, queimada, né, várias brincadeiras acabaram se perdendo por vários motivos, por falta de espaço, porque a gente acaba ficando trancado mais em casa, né? Alguns moram em apartamentos, enfim, por vários motivos. E o equipamento eletrônico ele tomou lugar também, né? De uma bola, por exemplo, ou de um brinquedo, pode ser também, né? Então nós sabemos que esse texto aqui, essa crônica, ela está refletindo também um pouquinho sobre esse fato inusitado, digamos, né? Então, como é que liga? A bola não liga. Imagina a pessoa não saber que a bola se chuta, ela é para brincar, né? Você é que faz coisas com ela, não é ela que simplesmente age ou executa uma atividade sozinha, né? Então, a questão aqui é a reflexão, talvez, né, sobre o que nós fazemos, né, sobre as brincadeiras sadias, né, talvez resgatar algumas dessas brincadeiras e deixar um pouquinho de lado aquele equipamento. Não precisa deixar de jogar o videogame, por exemplo, mas talvez jogar menos, né, deixar um tempo para conversar com os amigos, de ter aquele contato, né, de jogar uma partida ali, talvez ali no seu bairro tem uma quadra, né, que possa reunir ali os meninos ou as meninas e fazer ali uma equipe para jogar, né? Bem interessante, tá bom? Vamos seguir. Sobre o gênero crônica, vamos falar então, né? O que é a crônica? É um gênero textual, né? Muito antigo. Em seu surgimento, ela era utilizada para relatar acontecimentos em sequência temporal. Então, é como se fosse um livro de histórias, praticamente, né? Então, várias informações eram contadas por meio de crônicas. Com o tempo, o gênero se modificou e ampliou suas características, tornando-se também um gênero poético, crítico, reflexivo ou humorístico, por exemplo. Assim, podemos dizer que a crônica é um pequeno texto que registra fatos da vida cotidiana por meio de um olhar artístico e argumentativo. Então, esse olhar para o cotidiano, para coisas simples, como uma brincadeira, por exemplo, ali, né? Qualquer situação que envolva o nosso dia a dia pode ser assunto para uma crônica, né? Absolutamente tudo, praticamente, né? Pode ser tema para gerar uma crônica. Seguindo. O cronista ele pode narrar um fato, né? Esse fato ele pode ser real, né? Realmente ter acontecido, ou pode ser imaginado por ele, porque é uma história. Então, a história ela permite que eu imagine, mas essa coisa imaginada ela não é uma coisa sobrenatural, né? É uma coisa que pode ser vivida por alguém, né? Ou poderia ter sido vivida pelo menos. Após fazer o pequeno relato do que viu ou viveu, o autor expõe uma interpretação pessoal sobre o acontecimento, né? Com a intenção de causar humor, reflexão ou ainda mostrar um detalhe imperceptível. Como no caso da crônica lida, o narrador personagem escreve sobre um fato cotidiano, de um pai que dá um presente ao filho, mas faz uma reflexão sobre essa situação, expondo o seu ponto de vista e fazendo com que o leitor também reflita, de certo modo, né, sobre como é que nós estamos agindo
em relação aos presentes, em relação a usar muitos equipamentos eletrônicos e cuidar pouco da vida real, né? Nós temos também nos preocupar bastante com a nossa vida real, não só lá no equipamento ou preso ao mundo imaginário, certo? Agora, atividade número 1 para você pensar, refletir, né, sobre tudo que foi lido. Letra A. Qual o tema da crônica A Bola? E letra B. No trecho, o garoto disse legal, mas não desviou os olhos da tela. Por que a expressão legal está entre aspas? E que efeito de sentido o uso desse sinal gráfico produz no enunciado? Pense a respeito e já voltamos. Beleza, e aí, conseguiu responder? Vamos conferir se você acertou? Vejamos. Em relação à pergunta A temática da crônica é a mudança das brincadeiras de antigamente para as brincadeiras atuais. Então, lembra que eu falei lá da amarelinha, da queimada, né? Mesmo de jogar bola ali, talvez, na rua, no espaço ali, né, uma quadra que tenha no bairro, enfim, se perdeu bastante isso, né? Alguns espaços ali ficam vazios praticamente, mesmo o bairro oferecendo essa condição, porque as pessoas elas não se interessam tanto, né, como anteriormente. E na pergunta B, o uso das aspas na expressão legal enfatiza a indiferença, tanto faz como tanto fez, né? O pouco interesse, então, do garoto para com a bola, que foi o presente recebido, né, do pai ali, beleza? Agora vamos falar sobre mais algumas características que nós podemos observar no gênero textual crônica. Vejamos aqui. Então, é um gênero textual híbrido. O que é híbrido? Essa palavra te lembra algo? Uma mistura, né?
Então, uma mistura entre diferentes características textuais. Por exemplo, pode ser mais jornalística quando se concentra na representação dos fatos, mais da realidade, né, nos fatos reais, como no jornal, ou pode ser poética quando apresenta uma linguagem simbólica e lírica. Ainda pode ser crítica e reflexiva quando apresenta opiniões pessoais do autor e, por fim, pode apresentar vários tipos, né, misturados ao mesmo tempo, né? Pode ter humor e ser reflexiva, por exemplo, na mesma crônica. É bem interessante isso, certo? Então, por exemplo, a crônica que nós lemos tem isso, né? Tem um certo humor pelo fato de o menino achar que tinha que ligar alguma coisa na bola, mas ao mesmo tempo é uma reflexão sobre, né, as diferentes brincadeiras que nós temos encontrados hoje, se nós compararmos, né, ao momento passado, tá? Mais algumas características. Perceba, a narração, como já foi dito, ela pode ocorrer em primeira ou terceira pessoa. Em primeira pessoa, o narrador é o próprio personagem. E em terceira pessoa, o narrador ele apenas conta, relata. É o chamado narrador observador, tá? A linguagem pode ser mais formal ou ela pode ser informal, né? Dependendo da intencionalidade do autor e do público, se é o público adulto, se é o público infanto-juvenil. A estrutura apresenta situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então ela segue a estrutura de uma narrativa, né? Aquela ideia de começo, meio e fim, né? Então, personagens, todos aqueles fatos, né? Aquelas informações que constam em qualquer narrativa. A história é concisa, né? A presença de narrador, personagem, tempo, que é breve, né? Uma situação pontual narrada, e também o espaço onde aquela cena aconteceu, né? No teatro nós chamamos de cenário, né? Mas ali nós chamamos de espaço, então é um local. Foi onde? Foi numa livraria? Foi na sala, né, da sua casa? Foi na cozinha? Né? Foi num parque, numa praça, enfim, né? Então isso é o espaço, beleza? Agora é uma atividade mão na massa para você, né? Vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos na aula? Vejamos. Então acesse o Quizmaker para responder perguntas sobre o conteúdo da aula. Para isso você deve acessar este link, né, que está à sua disposição no nosso material de slide, ou você pode anotar também, né? Você que está nos acompanhando através da videoaula. As perguntas elas vão aparecer na tela em sequência. Algumas são objetivas, ou seja, de marcar, e outras dissertativas que você precisa escrever. Ainda, né, peço que você leia com atenção todas essas informações, anote essa tela e já voltamos.
Beleza, tudo anotadinho, espero que você consiga responder, é uma atividade bem interessante, né, de se fazer numa ferramenta virtual. Agora vamos ver o que nós abordamos então na nossa aula. Fizemos a leitura, interpretamos uma crônica, também compreendemos algumas de suas características. Agradeço a você que nos acompanhou, até a próxima.